referência à criação dos nossos filhos, com referência ao cuidado que devemos ter com os nossos filhos, netos, quem é responsável por menores, para que a gente possa ter uma consciência mais tranquila com referência a nossos deveres com eles. Temos vivido nesses últimos dias, em caráter nacional, problemas graves envolvendo menores, problemas graves de mortes, destruições envolvendo menores. Temos tido uma invasão de programas, chamados programas infantis, que, na verdade, não tem muita coisa de infantil. Tem apenas uma característica aparente, mas as mensagens são venenosas, são mensagens preparadas para destruir. Nós sabemos que toda família, na sua grande maioria, tem o maior desejo de passar aquilo que tem para seus filhos. É bíblico. E a igreja segue esta linha. A igreja se esforça para transmitir para seus filhos conhecimento que veio de muitos anos. Muitos se converteram jovens, se constituíram famílias na igreja e assumem esse compromisso perante Deus de transmitir a fé cristã para seus filhos. E esta coisa é tão importante porque no mundo também acontece isso. Muitos pais transmitem ou se esforçam para conduzir seus filhos naquilo que eles creem. E, às vezes, terminam conduzindo seus filhos para o mal, conduzindo seus filhos para a destruição, inadvertidamente, porque não tem, às vezes, um padrão bíblico e vai dando uma liberalidade total para os filhos e vai causando muita dificuldade. E hoje nós vemos aí nos programas de televisão, nos comentários, muitas pessoas dando soluções para a questão dos menores, que tem inteligência de maior, força de maior, só a idade que é de menor. Mas tem toda a capacidade, são capazes, se achar material, são capazes de fazer um foguete para mandar para a Lua. Se tiver material disponível, são capazes de fazer uma bomba atômica, de tanta inteligência. E, às vezes, essas inteligências são conduzidas para o mal. E cabe a nós, como igreja, principalmente a nós como líderes, influenciar e desincumbir-nos da nossa responsabilidade de orientar os pais, enquanto é tempo. Então, eu gostaria de começar esta pequena série, 3 ou 4 terças-feiras, começando hoje, sobre alguns pontos, alguns passos. O som está dando para ouvir bem aí atrás? Tá bom? Parece que deu uma oscilada. Está mais ou menos, né? Então, se botar um retornozinho aqui, meu irmão, por favor, melhor aqui. E quando a gente vai adquirindo as informações da Bíblia, e isso em forma de orientação e de experiência de pessoas que já conviveram, isso vai ajudando a nossa vida, né? Vai ajudando e a gente vai ficando com a consciência mais tranquilas. Então, eu gostaria de ver alguns passos, começando hoje. Talvez hoje dá para a gente olhar para 2 ou 3 passos desses que eu gostaria. São mais de 10. Para que cada um fosse fazendo o seu
manualzinho de orientação para tentar colocar na vida do seu filho, do seu neto, daqueles que estiverem mais ligados a você. Então, nós temos aqui alguns pontos, todos eles debaixo de orientação bíblica, e o primeiro deles é o seguinte: dedique seus filhos a Deus no começo da vida deles. Tudo, por mais pleonástico que pareça, mas tudo começa no começo. Lógico. E nossos filhos também precisam ser orientados no começo da vida deles. E a Bíblia tem exemplos disso. A Bíblia é recheada de exemplos. Crianças sendo levadas para o templo, crianças sendo levadas para os momentos festivos de Israel, crianças fazendo parte de cumprimento de votos que os pais fizeram no deserto, crianças presenciando os pais apanharem água no rio e despejarem perante o Senhor quando todos estavam com sede, crianças presenciando tudo isso e depois perguntando para os pais o que quer dizer isso, e os pais dizendo: nossos antepassados no deserto sofreu sede e Deus providenciou milagrosamente água para eles. Então, a gente encontra na Bíblia esta série de exemplos, e a gente precisa crer que isso é funcional ainda para os dias de hoje. Então, dedique seus filhos a Deus no começo da vida deles. Essa dedicação faz parte de um ato de fé. Não quer dizer que é um ato milagroso, que ao trazer o menino para dedicar, para apresentar a Deus, ele está imune, está blindado contra qualquer tribulação, contra qualquer sofrimento, e que ele vai ser diferente, totalmente diferente no mundo, e que as coisas que vão acontecer com outras crianças poderão não acontecer com ele. Não, não é bem para isso que a gente dedica os filhos ao Senhor. Nós dedicamos nossos filhos ao Senhor para que eles possam crescer na graça de Deus. Nesse último acontecimento de São Paulo, da escola de São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver ou ouvir o que eu ouvi, mas um dos meninos que foram assassinados foi velado na Igreja Assembleia de Deus, lá da cidade, porque ele era da Assembleia de Deus. Então, não tem uma imunidade que nos garanta que nossos filhos estão guardados dessas coisas. Mas o que nós precisamos é colocar no coração dos nossos filhos, enquanto é tempo, uma consciência de quem eles são e de a quem nós servimos, para que os nossos filhos vá nos acompanhando. E isso é muito interessante. 1 de Samuel, texto sobre Samuel, capítulo 1, verso 27, quando Ana chega para Eli e diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. 28, pelo que também ao Senhor o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Quando a mãe de Samuel recebeu Samuel como promessa de Deus, ela dedicou o filho para o serviço do Senhor. É claro que existem dedicações mais exclusivas, né? Dedicações mais plenas. Existem meninos e meninas que desde cedo são
dedicadas ao serviço do Senhor, são criados de forma específica para o serviço do Senhor, como foi o caso de Samuel, mas nem todos precisam fazer isso, porque Samuel tem uma chamada específica. Mas o que é preciso fazer é transmitir para a criança a fé cristã que você tem. Transmitir através de palavras, transmitir através de exemplos, ter o maior cuidado para não vir para a igreja e deixar seu filho, ou simplesmente ficar em casa e mandar seu filho. Essas coisas vão cravando na vida da criança o seu interesse pela igreja de acordo com o que os seus pais têm. Então, é interessante que o pai venha com a criança. Eu fico observando no decorrer da convivência com a igreja, e eu vejo durante o culto pais que gastam boa parte do culto adorando a Deus, mas também tentando envolver seu filho para adorar a Deus. Eu vejo pais que estimulam o filho. Se a igreja está cantando um corinho que bate palma, que é um corinho animado, eu vejo os pais também querendo empurrar seu filho de colo para isso. Eu vejo crianças de colo levantando as mãos junto com os pais. Quando a gente olha assim, parece que não tem muita aplicabilidade isso, porque a gente diz, o menino é inocente, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. Mas, irmãos, a gente não sabe muita coisa quando a gente nasce mesmo, não. Não sabe por que está fazendo, mas a gente faz. Faz porque uma é por intuição, outra é porque está vendo os pais fazerem, outras vão acostumando com aquele ritmo de vida, e aquele ritmo de vida vai ocupando espaço na vida da criança, vai ocupando a vida dele. Quando outro tipo de vida vai chegando na vida daquela criança, o seu coração está já ocupado com as coisas de Deus, vai dar um pouco mais de trabalho para que esta criança venha se afastar do Senhor, ou talvez ela não se afaste do Senhor. Nós temos crianças que, hoje, no atual circunstância, nós temos crianças aqui nessa igreja, e eu digo isso com experiência própria, que eu apresentei os pais, quando criança, apresentei para o Senhor, depois apresentei o filho daqueles que eu apresentei quando cheguei aqui, e hoje eu observo e vejo os netos daquela terceira geração aí servindo ao Senhor. Então, o que é isso? É um envolvimento. É um envolvimento que os pais precisam demonstrar para os seus filhos. Agora, é sabido que nada acontece automaticamente. Nada acontece automaticamente. Os pais precisam mostrar o zelo que têm pelas coisas de Deus, para que os filhos aprendam. Uma coisa interessante, quando você entrar na igreja, chegar na igreja e o culto já, por algum motivo, já estiver iniciado e você não pôde chegar no início, ou se está lendo a Bíblia, ou se está orando, seria bom que os pais ficassem de pé na porta da igreja com os filhos, quem está subindo a rampa ou entrando no templo com seus filhos, seria bom que os pais parassem na porta da igreja e o menino percebesse que o pai parou, e quem sabe o menino pode até perguntar, por que não entramos? É uma bela oportunidade de você dizer, nós vamos esperar a leitura da Bíblia. Nós chegamos um pouco atrasados. Já é hora de você explicar para seu filho. Nós devíamos chegar antes da leitura da Bíblia, mas por algum motivo chegamos atrasados, agora vamos esperar concluir a leitura que está sendo feita para entrarmos. Isso é aula prática que nós vamos dando para os nossos filhos. E o menino vai observar.
Então, eu não posso simplesmente chegar e entrar em plena leitura bíblica. É uma bela oportunidade que eu estou perdendo de ensinar o temor do Senhor e a reverência ao Senhor na hora do culto para os meus filhos. Então, essas práticas são formas concretas da gente ir lapidando o caráter cristão dos nossos filhos. Olha o que diz Lucas no capítulo 2, verso 21 e 22. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. 8 dias de vida. Quando Jesus tinha 8 dias de vida. Parece uma coisa inócua. Pegar uma criança e se preocupar com uma criança que tem que levar a criança aos 8 dias de vida para a igreja. Tem que levar a criança desde pequeno para a igreja. Parece que não tem muito resultado isso. Mas tem um resultado muito grande, irmão. Tem um resultado muito grande. Esse resultado é tão importante. E nós vamos formando. Se você puder, não colocar o pastor como o fiscal de tudo que for errado, se você puder, não... Quando seu filho começar a vir para a igreja, estiver subindo para a igreja, se você puder, não apontar para o pastor, aquele ali é o pastor, viu? Cuidado com ele. O pastor está ali. Se você puder não fazer isso, vai ser tão bom. Se você puder fazer com que seu filho seja amigo do pastor, e trazer seu filho para falar com o pastor, porque se você colocar seu filho, o menino, na hora que ele vê o pastor, ele vai sumir, e ele vai viver correndo do pastor, qualquer coisa, pastor. Eu acho que isso é uma forma prática que não deve ser aplicada, mas você deve vir com seu filho, trazer seu filho para falar com os pastores da igreja, com o pastor que está sempre falando para as famílias, para a igreja, para que o menino veja que o pastor não é aquele bicho que ele tem que sair correndo, não, que o pastor não vai prender, não vai dar cascudo, que o pastor não vai repreender, que o pastor não é aquela coisa que tem atemorizante. Isso é muito bom. E que se o seu filho tiver o privilégio, agora é um privilégio que quem tem deve dar graças a Deus. Se o seu filho nasceu em um lar privilegiado, em que os erros do pastor não são comentados de forma depreciativa perante as crianças, na hora das reuniões do almoço, se puderem não comentar os defeitos da igreja, os defeitos do pastor, vocês estarão criando seus filhos no temor do Senhor. Aí você diz, pastor, mas tem coisa errada na igreja. Sim, eu sei que tem. Você pensa que eu penso que eu estou aqui porque vocês me veem totalmente certíssimo, perfeito? Não, irmão, eu não tenho essa ilusão, não. Eu sei que vocês sabem que eu também sou humano. Eu sei que vocês sabem que eu tenho a mesma facilidade para qualquer ação que vocês também têm. E que nós todos sobrevivemos pelo Espírito de Deus e pela vigilância que temos. Então, se porventura cometemos algum erro, é bom que você tem todo o direito de criticar, de reprovar. Não estou tirando esse direito. Mas é bom que você faça isso de forma velada, de forma sábia. Né? Forma sábia. Existia um tempo que quando alguém ia falar
alguma coisa que não devia, falava assim para o adulto: tem roupa no varal. Aí soltava a venenosa, falava de tudo que queria depois dessa expressão: tem roupa no varal. Mas, meu irmão, não vai nessa não, porque hoje em dia os meninos já estão mais espertos que você precisa de ver. Se você falar tem roupa no varal, a primeira coisa que ele vai olhar é para saber onde é o varal e se vem chuva. Se não, ele já diz: aí tem, não tem varal nenhum. Esses dois estão armando alguma coisa. Os meninos são inteligentes. Então, o que nós demonstramos, o que nós falamos, vai impregnando. Observei no Cruzeiro Velho uma família que trazia uma criança para a igreja e quando chegava na curva, eles não tinham carro. Eles iam andando e quando a igreja aparecia, da esquina que eles viravam, que a igreja aparecia, dali eles já começavam, os pais, com o menino no colo, já começavam a mostrar a igreja para o filho. Começava a mostrar a igreja, dando sempre características da igreja como boa, a casa de Deus, a casa onde a gente adora a Deus, lá a gente canta, lá a gente ora, Deus nos abençoa lá, e vai falando essas coisas para a criança. E quando, um dia que eles menos esperavam, quando virou a esquina, o menino de colo apontou para a igreja e disse: casa de Deus. Porque aprendeu desde cedo. Isso é comum. Quantas crianças que não sabem ler, quando passam na frente de uma placa da Coca-Cola, fala Coca-Cola. Não sabe ler. Mas, porque a tal da Coca-Cola está em cima da mesa todo dia, ele termina aprendendo. E todo mundo elogia a Coca-Cola, todo mundo elogia, todo mundo gosta. O filho também aprende isso. Então, agora, se a gente criar um estigma negativo, o menino percebe que a gente vem para a igreja, mas vem com o semblante amarrado, vem com má vontade, e aí daí a pouco você já deixa escapar para a mulher: não sei até quando vão aguentar ficar nessa igreja. Aí o menino, outro dia, ele vai perguntar: pai, o senhor ainda está aguentando? O senhor disse que não sabia até quando ia ficar nessa igreja. Isso, você nem imagina que o menino vai ter essa capacidade, mas ele está gravando, meu irmão. Está gravando tudo. Então, não quer dizer que você precisa de um pastor perfeito, de uma igreja perfeita, porque, meu irmão, não tem nada perfeito feito por imperfeitos. Nada que imperfeitos venham a fazer sairá perfeito. Porque se somos imperfeitos, como que vamos fazer uma coisa perfeita? Se fazemos alguma coisa melhorada e aceitável e que seja digna de adoração ou digna de qualquer elogio, é porque Deus nos dá graça para isso. É Ele que nos capacita. Então é importante observar isso. E com Jesus foi feito isso: levar o menino aos 8 dias de vida para a igreja, para o templo, para que ele fosse criado e já começando. E depois a gente encontra Jesus sendo perdido numa festa. Todo mundo na festa e depois foram embora. 2 dias de caminhada. Depois de 2 dias, alguém: cadê Jesus? Aquela confusão, muita família grande. Deve estar com fulano, deve estar com ciclano. Na verdade, não estava com ninguém. Depois de 2 dias, voltaram para procurar Jesus. Perderam o menino. E o menino estava onde? No templo. No templo onde ele foi levado desde os 8 dias. Ele estava lá. Porque ele tinha uma ideia de que aquele lugar era o lugar onde
poderiam encontrar com pessoas que estavam tratando das coisas do Pai. Então, é interessante cuidar disso e botar a criança no temor do Senhor. Agora, eu quero pedir para as irmãs, principalmente aquelas irmãs que por causa do trato semanal que dá para a unha já está tão grossa, tão forte, bem tratada. Eu quero pedir para essas irmãs, por favor, quando alguma coisa do seu filho pequeno que está com você na igreja não estiver dando certo, se ele não estiver te obedecendo, não belisca ele na hora do culto, não. Não pega assim e tosse, porque isso vai fazer com que ele fique com raiva da igreja. Ele vai ficar decepcionado. Então, não belisca ele na hora da igreja. Beliscão não resolve, irmão. Beliscão é coisa que só faz irritar. Irritar. Não resolve, não corrige. Ainda mais na hora do culto. Não dá certo. Então, procure ensinar a seu filho todo o comportamento que for digno. Conviva com ele. Agora, é lógico, você não tem filhos que são anjinhos, não. Você tem filhos de humanos que são humanos. E muitos de vocês sabem. Muitos de vocês, quando se olham no seu filho, veem vocês quando era criança. Isso é tranquilo. A Cláudia já fez isso lá em casa. A Cláudia já olhou para o filho dela, que hoje tem 12 anos, o Lucas, meu neto, olhou para o neto, para o filho dela, e disse: pai, eu quando tinha 12 anos, não era? Eu digo, isso mesmo, mesma coisa. Diferença é que você era menina e ele é menino, mas o comportamento é o mesmo. Então, para que querer esconder o sol com a peneira, né? Então, vai trabalhando seu filho aí, que é tua cria, meu filho. É tua cria. Então, é isso mesmo. Vai fazendo o melhor que você puder. Agora, tem coisas engraçadas aí, viu? Tem coisas que eu, com essa permanência aí, eu dou graças a Deus. Tem uns meninos aí que demonstram os pais que têm, viu? Tem uns meninos aí, eu não vou citá-los para que os outros não fiquem dizendo que eu estou puxando sardinha para uns ou para outros. Mas tem uns menininhos pequenos, umas menininhas pequenas, que têm uma afinidade com o pastor, com a igreja, e vão crescendo aí. Eu na rampa, você acredita que os meninos pequenos que vão subindo ali no culto de domingo, que eu recebo todo mundo na rampa aí, os que eu posso receber, que chegam a tempo, e eu tenho prazer, você acredita que os meninos pequenos não passam por mim sem estender a mão e sem também me cumprimentar? Menininho pequeno que vem na mão. Tem um que está subindo a rampa já, mas quando ele vinha no braço do pai, o pai mandava ele estender a mão e me cumprimentar também na rampa, no colo da mãe ou do pai. Então, essas coisas marcam positivamente nossos filhos. Muito importante que a igreja faça isso. Segundo passo. O primeiro é: indique seus filhos a Deus, dedique seus filhos a Deus. O segundo, ensinem seus filhos a ter consciência da atitude de Deus para com o pecado. Ah, pastor, esse negócio de pecado eu acho que não deve falar para a criança. Criança não pode saber de pecado. Irmão, que risco! Que risco é colocar um pouquinho de fornicida num vidro e não identificar, ou então colocar uma identificação comum para a criança, que a criança não saiba o perigo que tem.
Deve-se falar do pecado para a criança, sim. Agora, deve-se falar de uma forma própria para a criança, pela dose certa, que ela precisa entender. A criança não vai saber o que é pecado. No momento, você precisa conduzir a criança pelo seu exemplo de que você rejeita muita coisa porque é pecado. Porque aí ele vai perguntar, mas o que é pecado? O que é pecado? Meu pai me ensinou cedo. Ele não era um crente muito como devia ser e tudo. Muito fraco, porque fumava muito e para se libertar do cigarro foi uma tribulação. Mas ele ensinava, dava umas aulas para nós que eu nunca me esqueci. Eu era pequeno, tinha por volta de 8 anos de idade. Morávamos numa casa que tinha uns pés de manga. E tinha muita manga. E não era tempo de manga madura. As mangas estavam todas pequeninhas, começando assim. E, de repente, tinha uma manguinha daquela, madura, amarela. Aí eu disse para ele, olha lá uma madura. Ele disse, não está madura. Eu digo, olha lá, mas ela está pequena, mas está madura. Porque ela estava amarela. Ele disse assim, não, aquela ali foi que pecou. Fala isso para mim. Aquela pecou. Olha, para entender isso, complicado, né? Mas hoje eu me lembro que a fruta pecou porque ela amarelou antes de chegar no momento adulto do fruto. Ela não tinha as condições, ela não era para amadurecer daquele tamanho, ela não estava madura, ela apenas pecou, não completou o projeto. Uma boa aula para você explicar para os filhos, perguntar o que é pecado, dizer, olha, pecar é errar o alvo, errar aquilo que Deus fez para nós, pronto. E vai falando coisas assim fáceis da criança entender. Mas essas aulas ficam na nossa vida. Então, fale do seu filho, a atitude de Deus para com o pecado. Agora, cuidado para não colocar Deus de uma tirania tão grande que o menino passe a ter raiva até do seu próprio pai, por causa de Deus, que é um pai tão iracundo, tão destruidor. Ou o menino não quer nada com Deus por causa do pai que tem em casa, ou o menino não quer nada com o pai, porque muita coisa de ruim que acontece com ele, o pai diz que é o pai do céu que está fazendo aquilo. Então é preciso ter sabedoria para ir formando, polindo o caráter dos nossos filhos, irmãos. É um trabalho muito minucioso, que precisa, mas nada melhor do que uma consciência tranquila. Como vocês percebem, lugar de quartel, normalmente lugar de pessoas muito que falam palavrões, que não tem respeito. Naquela época só tinha homens no quartel, então eles achavam que palavrões eram coisa que devia existir nos quartéis. E eu estou vendo um major subindo as escadas do comando, falando cada palavrão, mas cada palavrão, que se tivesse aquele aparelhinho de fazer pip, eu ia falar aqui e vocês iam fazer pip toda hora que eu fosse falar. Só palavra pesada. Falando e eu estou vendo, e ele, vem seu fulano, vem seu filho dessa, filho daquela, vem. Eu digo, quem é que esse homem está chamando? Daí a pouco lá veio um menino desse tamanhozinho atrás. E ele entrou numa sessão e o menino falou, onde é que você está, seu filho da pi? O menino falou com o pai. Eu digo, aí, desse jeito não tem outra saída. Está ensinando o quê? Ensinando o que tem. O convívio deles era assim, abertamente. Então,
Depois, uma criança dessa pega o rumo mais fácil que acha. E esses programas aí, então o que vai dar? Vai dar problema sério. A criança está sendo preparada para receber o mundo. Olha o que diz Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É preciso que se trate o pecado como realmente ele é. Irmãos, o pecado é destruidor, o pecado é veneno, o pecado nos tira da presença de Deus, o pecado entristece, o pecado é decepcionante, o inimigo lança o pecado com um aspecto, e depois que você é fisgado, ele mostra para você o real pecado que te pegou. Você pensa assim, se eu soubesse que era isso, eu não teria caído, mas eu caí porque eu pensei que era outra coisa. Então, a ilusão, a camuflagem do pecado é prejudicial. É melhor falar logo a verdade, só que dentro da dose certa, considerando a criança, a idade, e conviver com essa criança. Vi hoje um zap que mandaram, não sei quem mandou, mas achei interessante. Uma irmã se apresentou como cristã e disse: irmão, eu estou passando aqui para falar isso que aconteceu com minha filha. E mostrou a menina, criança aparentemente de 4 anos. E mostrou aquele boneco que está aí, o Momo. E perguntou para o menino: quem é aquele ali? O menino disse: é o Momo. De onde você conhece ele? Eu estava jogando e ele apareceu. O menino pequeno falando. E o que ele falou? Ele disse assim: ele disse que é para matar o pai e a mãe. Ele disse que é para matar o pai e a mãe. Irmão, não vai aqui se é fake news, se isso é verdade. Eu não estou substituindo a palavra por conto de vigário, nem por conto de carunchinhas. Eu estou trazendo a realidade que está circulando aí nos nossos dias, para mostrar que nossos filhos precisam de um acompanhamento. Precisam de um acompanhamento mais cerrado. Você precisa saber. Não, antigamente era saber com quem nossos filhos andam. Agora não precisa mais se preocupar muito com quem eles andam, porque o andar não é tão perigoso. É melhor você ver com quem eles estão ficando e não com quem eles estão saindo ou andando. O problema hoje está sério, porque depois dessa arma poderosa aqui, que muitos compraram e colocaram na mão dos filhos sem nenhuma restrição, e o menino opera melhor do que os adultos, os dedinhos vão rápido e com facilidade eles entram em canais que traz muito prejuízo, muito prejuízo. E hoje nós temos dificuldades que eu não tenho nenhuma tristeza de falar, apontando a igreja. Você diz: mas pastor, o senhor é pastor dessa igreja há 33 anos, vai fazer 34 anos, e o senhor tem coragem de falar uma coisa dessas da igreja? Pois é, irmão, eu não me envergonho de ter que falar isso. Mas você sabia que tem meninos, crianças nossas, que durante o culto todinho está com o celular ligado, dentro da igreja, na hora do culto, porque o pai e a mãe não têm autoridade para dizer agora desligar. Agora desligar.
Irmão, tem hora que dente é uma bênção, sorrir, mostrar os dentes para o filho é uma beleza, faz um bem, mas tem hora que uma cara fechada do pai ou da mãe para o filho é o melhor remédio. Melhor remédio. Os psicólogos de plantões aí, me desculpem, mas tem hora que é melhor. O menino tem que saber quem é você, o que você está aprovando e o que você está reprovando. Ele tem que saber. E às vezes só no olhar já desmonta o sujeito. E evita muita coisa. Tem hora que é preciso ter muita técnica para conseguir. Mas não engane seu filho com referência ao pecado. Fale para ele do perigo que é. Mostre para ele que ninguém está isento. Não fale, não aponte as pessoas que não são crentes como filhos do diabo, capeta, os endemoniados, os próprios demônios que estão andando. Não faça isso não. Não faça isso não, porque dentro da igreja também tem pessoas do mesmo jeito dos que estão lá fora. E eles vão dizer, mas isso é filho do diabo, e dentro da igreja tem os mesmos jeitos. Então não adianta apontar o ímpio como filho do diabo e nós, filhos de crente, filhos de Deus. E, irmão, nós não somos imunes. Não somos imunes. Nós precisamos pedir graça a Deus. Agora, eu te digo uma coisa. É possível criar filhos na atual conjuntura servindo ao Senhor. É possível. É possível. Você que tem seus filhos e consegue vir com eles para a igreja, oh, maravilha. Aí você diz, pastor, meu filho está com o celular ligado. Sabe por que é? É porque eu mando ele desligar e ele não desliga. Eu mando e ele não desliga. Meu irmão, quantos anos tem teu filho? Ah, pastor, ele está com 5 anos, mas é pior do que se tivesse com 10, porque o menino é levado. Irmão, não adianta não, você está assinando um atestado de incompetente. Está assinando um atestado de incompetente. Conheço irmãs aqui que levou o menino na hora do culto, lá no banheiro, e o menino voltou, uma bênção. Você diz, pastor, é porque ele estava precisando de ir ao banheiro e foi aliviado? Não é isso não. É porque na hora certa, meu filho, mãe e pai, quando funciona na hora certa, funciona mesmo. Agora, se tu deixar teu filho tomar a tua força, tomar a direção da tua vida, prepara, porque com o passar dos anos, ele vai crescendo e tu vai diminuindo. Passar dos anos é assim. Hoje o pai pega na mão do filho assim, para baixo, e vai. Com o passar dos anos, o menino cresce, o pai tem que olhar para cima para ver o menino, e é o menino que se abaixa para pegar na mão do pai. Então as coisas vão invertendo. E se ele já começa a se dominar desde pequeno, eu só lamento, meu irmão. É preciso que se saiba quem é que manda na casa. Então, essas questões aqui são questões que devem ser praticadas em casa. É claro que cada um tem seu tipo de vida, eu não estou querendo intervir na vida de pessoa nenhuma, cada um cria seus filhos como sentir que deve criar, e eu não estou querendo dar normas pessoais para você. O que eu estou querendo é advertir pela luz da Bíblia que não podemos perder a oportunidade dessas crianças. Eu estava naquele cantinho lá no fundo, 3 bancos, era a aula dos novos casais. Era eu que dava essa aula, a igreja era muito pequena ainda. Tínhamos poucos obreiros, e eu estava lá dando a aula, e a irmã chegou com um verdadeiro pique-pega no meio desses bancos. Não era cadeira, era banco.
Você imagina o que é um num corredor do banco e o outro passando para o outro, e o outro brincando de pique-pega. Aí a irmã chegou e falou para mim assim: pastor, na hora na escola, o pobre da irmã ficou com muita tristeza. Pastor, demônio pega a criança? Eu falei: por quê, minha irmã? Porque a irmã, uma irmã aqui disse que o meu filho está endemoniado. Porque ele só entrar na igreja, ele começa... Eu respondi com outra pergunta. Quando ela falou, demônio pega a criança, eu digo, a senhora sabe o que é cipreste? Naquele tempo, os muros nossos que hoje são cerca viva com ficus, com esse ficus aí, era cipreste. Folhinha... Tirou porque ele pegava fogo verde. Sabe o que é cipreste? Sei, lá em casa tem. Eu digo, tire uma varinha de cipreste desse tamanho. Marquei o tamanho para ela. Tire a metade das perninhas e deixe outras. Amarre um pauzinho, um cordãozinho e bote lá na parede. Na hora que ele não quiser lhe obedecer, a senhora pegue na mão dele, vista essas partes grossas aqui debaixo da perna, chamado batata da perna, Deus fez aquilo para a senhora bater. Dê 2 lambadas em cada perna dele. E guarde a varinha lá de novo. Ela ficou me olhando, tá. Quando passou 15 dias, lá vem a irmã, entrando novamente na escola dominical. Aonde ela ia, assim, ó. Ela sentou lá no banco. Eu digo, meu Deus, que milagre. Quando terminou a aula, ela falou, pastor, eu fiz aquilo que o senhor falou, não é que funcionou? Na hora certa funciona. Aí os juristas de plantão estão dizendo para mim aí, pensando, cuidado, pastor, cuidado com a lei da palmada, cuidado com não sei o quê, cuidado, irmão, cuidado com o tapa do teu filho na tua cara quando ele crescer. É isso que você tem que ter cuidado. Você precisa ter sabedoria para conduzir seu filho no temor enquanto é tempo. Agora, depois que o menino já está crescendo, já cresceu, você vai querer bater no seu filho com fio de ferro, com cabo de vassoura? Aí não, aí você está errado, você vai preso. Passou o tempo, meu irmão. Passou o tempo, não adianta. Passou o tempo. Feijão que passa do tempo, não há fogo que faça o caldo engrossar. Quebra as bandinhas, a bandinha quebre mais 4 e vai vir aquela pedaceira, e é água de um lado e pedaceira por cima. Feijão mesmo não engrossa o caldo, mas quando o feijão está no tempo certo, faz aquele caldo bonito, na hora que ferve já está molinho, é uma benção o feijão, mas deixou passar da hora, não presta mais. Você escolhe o que você quer. Ensine seus filhos a obedecer aos pais mediante a disciplina bíblica com amor. Disciplina bíblica com amor. Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. O pai que quer bem ao filho, repreende, irmão. Repreende na hora certa. Não tem outro jeito, senão vai passar vergonha. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Provérbios 13:24. A seu tempo o castiga. Isso aqui vale mais do que qualquer código. Na hora certa, pela pessoa certa, no lugar certo.
Ah, que coisa boa! Não retires, 23, Provérbio 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. A alma do teu filho tu livra do inferno. Fustigar é o quê? É bater. É fazer como a irmã fez na batalha da perna. Na hora certa, no lugar certo, na dose certa, funciona muito bem. Olha só, Provérbio 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Isso é Bíblia. Bom que já fechou esse que eu vivi essa experiência. Era o Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Aqui não tem mais. Se existe é só para lá. Banco cheio. Eu na fila. Uma senhora que morava por ali, o banco ficava na Asa Sul. Uma senhora de boa aparência, aparentemente morava por ali também, com um menininho desse tamanho, cabelo liso, bem tratado, menino com camisa de marcas, tênis de marca, e ela conversando com o gerente, e o menino começou a pegar tudo da mesa do gerente e botar no chão, fazendo uma fila com as coisas do gerente, igual a fila das pessoas que estavam ali. Grampeador, esse negócio de arrancar grampo, tudo, fazendo aquela fila. Aí a mãe falava, não faz isso não, fulano. Aí ele dava chega para lá na mãe, fazia uma careta para a mãe e ia pegando. E o gerente não podia falar nada, porque o gerente vive de cliente, né? Ela vai abrir uma conta gorda lá, o gerente ia. E ela foi, quando não tinha mais nada para botar na mesa, a mesa do homem já estava limpa, ela foi lá e pegou as coisas. Na hora que ela pegou as primeiras coisas da ponta da fila de material e botou na mesa no gerente, esse menino deu um chute no resto da fila, esperneou por tudo quanto é lugar, e entrou por debaixo da perna do povo da fila, fez um escândalo. Todo mundo ficou olhando para aquela mãe. E o menino já fortezinho, grande, esperneou no chão. Foi um escândalo naquele banco. Cumpriu isso aqui, ó. Vergonha. Vergonha que essa mãe passou. Ficou claro que lá em casa quem mandava era ele. Ficou claro. Se ele soubesse o que era cara feia, bastava ela olhar para ele com a cara feia, ele já sabia o que poderia acontecer depois da cara feia. Mas a mãe não sabe fazer isso, não aprendeu, não faz, o pai não faz. Deixa solto, deixa como está para ver como é que fica. Já sabe como é que vai ficar. Aí hoje nós estamos aí, ó. Hoje nós estamos aí, famílias enlutadas. Quem matou? Menor que ainda não sabe muita coisa, mas sabe puxar o gatilho, sabe trocar cartucho, sabe o que é disparar, sabe que o cano da arma não pode ficar virado para cá, tem que ficar virado para lá. Isso ele sabe. Cadê que ele faz assim, virado para cá? Não faz. Ele sabe que se ele quer matar alguém, tem que apontar para lá. Isso ele sabe, mas é menor. Então essas coisas acontecem por uma série de contribuições que a sociedade vai deixando acumular, os pais vão se envolvendo muito com dar presentes caros, gastar muito com os filhos, botar numa excelente escola, mas irmão, escola não educa. Escola não é para educar, é a coisa mais errada chamar professor de educador.
Professor não é educador. Professor é formador de opinião, é quem ensina a criança a descobrir a vida é o professor. Mas quem tem que educar são os pais em casa. É isso que é errado. E muita gente vai deixando para os pais. E cria-se esses problemas aí. Provérbios 29:17. Castiga teu filho, e te fará descansar, e dará delícias para a tua alma. Eu acho que o pessoal que não gosta da Bíblia deve estar com uma raiva terrível. Não é vocês, não. Os que estão condenando a Bíblia devem estar com uma raiva disso aí terrível. Porque, na verdade, não tem coisa melhor do que criar o menino certo como precisa. E na hora certa, correção na hora certa. Todo menino tem estultícia. Todo menino tem sua vivacidade. Todo menino joga verde para colher maduro. Todo menino tenta enganar. É próprio da criança isso, gente. Próprio da criança. Não viu falar, não leu aquela história dos dentinhos no queijo? Rastro do dente no queijo? Que a mãe chegou e perguntou: quem mordeu o queijo? Não fui eu. Só tinha ela e a empregada em casa. Não fui eu. Ela só tinha 2 dentinhos largos aqui na frente. Estava o desenho certinho no pedaço de queijo. E a mãe disse assim: eu estou conhecendo esses dentinhos. De quem são esses dentinhos aqui? Ela disse, apontou para a empregada e disse: ela pegou meus dentes emprestados. Ah, muito fácil, para se sair, a inteligência vem fluindo. Se os dentes eram dela, ela tinha que dizer que não. Os dentes eram, mas que não foi ela que mordeu, a saída foi essa. Então, irmãos, não adianta querer achar que a criança não tem inteligência, que a criança tem uma inteligência progressiva muito forte. Hebreus 12:7, para concluir, só mais um versículo. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Que filho há que o pai não corrija? Ou o pai ou a mãe? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Criado de qualquer jeito, sem repreensão, deixando fazer o que quer, não é considerado filho, é bastardo. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, isso é Bíblia. Bíblia e Novo Testamento ainda. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivemos, para que vivamos? Então, essa história de que filho fica com raiva do pai ou da mãe porque disciplina, isso é história furada. Havendo respeito mútuo, amor na hora certa, correção na hora certa, disciplina na hora certa, os filhos se apegam muito mais ainda à sua mãe, ao seu pai. Hoje é que tem essa história aí de qualquer coisa vai levar o pai para a justiça. Levar o pai para a justiça. 8 anos de idade. Se você me bateu, eu te levo para a justiça. Aí o pai pegou na mão e disse: vai me levar para a justiça? Então tá, vamos lá que eu vou te levar. Eu que vou te levar, chega lá, você fala tudo para o delegado. Vamos embora. E aí eu vou te deixar lá com ele. Nunca mais você volte aqui. Quem disse que ele queria mais levar o pai na justiça?
Meu irmão estava levando os 2 netos dele para o Gama, para a aula, e os meninos num carro que só tinha um banco, e os 2 netos dele numa tribulação, eles eram uma carrinho de carroceria, só tinha o motorista e mais um aqui. E os 2 netos dele aqui, ele numa tribulação, levando do Gama para Valparaíso. Os 2 meninos, um parece que de 7, outro de 9, aquela luta tremenda e ele nervoso com aquilo, trânsito terrível, os meninos brigando. Ele sabe o que ele fez? Não sei como é que ele teve essa ideia. Ele parou num ponto de ônibus, falou para o mais velho: desce, senta ali que eu vou levar teu irmão em casa e volto para te buscar. Olha, desce. O menino começou a chorar, pensando que o avô realmente ia deixar. Ficaram quietinhos. Ele: então fica quieto. Sentaram os 2, foi igual 2 anjinhos até chegar em casa. Então quem tem que ter sabedoria para criar o menino é a gente. Você não pode deixar o menino mandar em você não, meu irmão. Quem tem que ter sabedoria é você. Peça graça a Deus. Por isso que é bom não ter muitos filhos, viu? Porque se não dá conta de criar, vai dar muito trabalho. É melhor ter só 2, porque você tem 2 mãos. Você segura um com a mão direita e o outro com a mão esquerda. Pronto. Está sempre no teu jeito. Se é que não dá para ter 4, 5, é melhor ter só 2. Mas isso é você que decide. Deus te abençoe. Senhor vos dê graça e vos ajude. E cuidado com a realidade dos adolescentes atuais.